Pela primeira vez desde novembro de 2024, Dana White mudou o discurso e admitiu que Jon Jones não volta mais pro MMA. Isso foi na coletiva de imprensa pós o UFC 316, sábado. Dana primeiro começou o discurso garantindo que Jones disse sim para a luta com Aspinall. Aí quando um repórter o confrontou com a realidade, citando tudo que Jones vem dizendo nas redes sociais, Dana respondeu da seguinte forma, abre aspas, bom, se o cara quiser se aposentar, não há nada a ser feito. Eu não quis que o Khabib se aposentasse. Achava que Daniel Cormier podia ter ficado mais. Vou fazer o possível, mas se ele está dizendo essas coisas, talvez eu não tenha entendido direito. Tenho estado muito ocupado. Ariel Helwani, o repórter com mais fontes no nosso meio, disse que Dana White está dizendo apenas meia verdade, e por um motivo claro. Jones, de fato, primeiro aceitou luta com Aspinall, mas depois voltou atrás. Como o UFC precisa dessa luta, ou do nome do Jones nas negociações contratuais, Dana ainda não se deu por vencido ou ainda não está pronto para dizer toda a verdade que melaria completamente a relação. Dá para se apegar ao fato de que se houve um sim, de repente com um jeitinho consegue outro sim. Né? Até porque o UFC topa pagar o que ele quer receber, não é uma questão de grana. Só noto que na coletiva, quando perguntado sobre o interesse do Francis Ngannou voltar ao UFC para enfrentar Jones, né, interesse relatado pelo Eric Nicksick, principal treinador do cara, Dana imediatamente balançou a cabeça e repetiu várias vezes, não. Tom Aspinall é o cara, ele é o nosso cara, tem que ser ele. Helwani então revelou que Jones não tá se recusando a lutar e ponto final. Ele tá se recusando a lutar com o Aspinall. Tipo, aceitaria se fosse uma luta com o Poatan ou até com o próprio Francis. O problema aqui é o histórico. Jon Jones levou 3 anos para subir pro peso pesado e só o fez quando o Predador deixou o UFC. É coincidência? Mas ainda que ele aceite dessa vez, é um cara de 38 anos contra outro de 37. Seria tanto um menoscabo, uma sacanagem tremenda deixar o campeão interino de fora dessa, quanto algo pouco inteligente. Porque quem vai ficar na empresa para gerar dividendos pro longo prazo é o Aspinall. Jones e Ngannou estão em fim de carreira, seria um evento único. Dana não faria isso, até porque ele nem gosta muito do Ngannou. A opinião do Helwani é que o Dana tá muito perto de jogar a toalha e abrir o jogo todo. Por isso, pela primeira vez, reconheceu publicamente, para patrocinadores, investidores e tudo mais, a possibilidade de não dar certo uma luta que ele cravava que ia acontecer. O ponto é, cedo ou tarde, quando o Dana White quiser explicar ao mundo por que essa luta não aconteceu, a relação com o Jon Jones vai azedar de uma vez por todas. Porque sem o Jones, ele vai precisar promover Tom Aspinall o máximo possível, e essa é a melhor forma, e Dana ao mesmo tempo tira o seu da reta, né? Deixa claro que o insucesso não teve nada a ver com ele. Dana sempre diz que até hoje a maior frustração no esporte foi não ter casado o Fedor Emelianenko versus Brock Lesnar, e só não o fez porque o russo não gostava dele. Se Jones voltou atrás na palavra, mesmo com o UFC pagando o que ele queria, e toparia enfrentar outros atletas, como garante o repórter Ariel Helwani, Dana White vai dizer isso com todas as letras. Sim, é bom para a empresa que Jones se aposente como referência do esporte, tenha um legado respeitável. Só que essa autoridade não traz dinheiro. É ainda melhor que as pessoas continuem pagando para ver o cabuloso Tom Aspinall. A real é que Dana nunca curtiu o Jones, eles sempre se bicaram. Já até vazaram mensagens do patrão xingando o funcionário. Só que Dana, malandro, topa jogar um certo jogo da atenção da promoção pelo bem da empresa. Agora, se depois de jogar todo esse jogo ele ainda sair de mãos abanando, vai chover pesado na cabeça do Jones. Acho até bem provável que ele tenha o mesmo tratamento do Francis Ngannou, que deixou o UFC sendo chamado de corrido, fujão, etc. Naquela ocasião, a narrativa favorecia o Jones, que jogou junto com a empresa. Só que agora a narrativa favorece o garoto que fica. Então se preparem para ver a maré da guerra mudando, porque o tio Dana não é flor que se cheire, e não é bom tê-lo em má consideração. É com isso em mente que volto pro caso do Francis Ngannou. Porque o principal treinador dele, seu amigo pessoal, o cara responsável por toda a carreira do malandro, disse ao Home of Fight com todas as letrinhas que ele quer voltar ao UFC. Até acrescentou que a essa altura do campeonato o dinheiro não importa mais, ele só quer competir com os melhores do mundo, que estão no UFC. É uma cavada clássica para medir a temperatura do público e do mercado. Eric Nicksick também não é bobo, deu a declaração justamente na semana de um pay-per-view, sabendo que Dana White daria entrevista coletiva e falaria sobre. E, bem ou mal, o careca não fechou as portas. Para quem ainda não se deu conta, o Francis não tem o que fazer na PFL, não tem adversário. Renan Problema já foi nocauteado, Vadim Nemkov tá sem contrato e o restante dos pesos pesados estão no GP que só termina no fim do ano. A própria PFL não tem o mínimo interesse
interesse no retorno dele. O cara custa na casa de 10 milhões de dólares por rodada e não traz retorno nem próximo disso. Dana White assumindo essa continha seria uma bênção para eles, que ainda poderiam posar de benfeitores, como se quisessem o melhor pro fã de MMA. Eles estão perdendo todo mundo. Aaron Pico, Kyoji Horiguchi, Patrício Pitbull, Pat Mix, o Johnny Eblen já avisou que vai ralar quando o contrato expirar. Engano custa muito mais caro, é um passivo muito maior do que todos esses somados. E se dinheiro não importa mais e Francis topar voltar pela bolsa antiga ou algo próximo disso, por que não? Beleza, Dana White não gosta dele, mas não seria nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o 20º lutador que ele não gosta e trabalha pro UFC. Nesse caso, a conjuntura ainda favorece e muito o retorno. Pensem comigo. Com o Jones se recusando a enfrentar o Aspinall, o que o UFC tem em mãos? Aspinall contra Cyril Gane ou Aspinall contra Malhadinho? De verdade, quantos pay-per-views essas duas lutas vendem nos Estados Unidos? E Tom Aspinall contra Francis Ngannou retornando? De novo, aqui o valor vai determinar tudo. Engano por 10 milhões de dólares não faz o mínimo sentido. E Dana tem acesso a todos os números das lutas de boxe e da luta com problema também. Ele é sócio no boxe do ministro dos esportes da Arábia Saudita, que financiou tudo isso. Agora, Francis Ngannou por 1 milhão, talvez seria comprar R$1 por 50 centavos. Pensem no futuro, na rodada seguinte. Se Tom Aspinall nocautear Francis Ngannou, você validou tremendamente o garoto, né? Botou aquele carimbo de legítimo e ainda por cima jogou um caminhão de pressão nas costas do John Jones. Soma isso com Dana dizendo ao mundo que Aspinall é o melhor do mundo e Jones correu, com o público bombardeando nas redes sociais. E será que a vaidade não força o malandro a voltar? E se Ngannou leva melhor, Jones fica mais obrigado ainda a voltar. Ele acabou de dizer em público, acabou de tuitar que o Francis sim é a superluta que o interessa, que o manteria no esporte. O cara se colocaria em xeque-mate, rasgaria o próprio legado, né? Voltaria atrás na palavra de novo. De uma forma ou de outra, Tom Aspinall já adiantou em seu canal no YouTube que a resposta é sim, caso o Ngannou seja recontratado. Sem o Jones, pensando em barulho, essa seria a unificação pelo cinturão linear melhor possível para ele. Olha, tá fazendo bastante sentido. Os pontos conectam de todos os lados. Usar o Francis para forçar a mão do Jones seria uma baita atacada do Dana. Fiquem ligados. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acham sobre a possibilidade de Tom Aspinall versus Francis Ngannou ainda em 2025? Tá? De repente, no tal do pay-per-view de novembro, pegaria todo mundo no contrapé. Gostam? Quem seria o favorito, considerando também a diferença de idade? Botaria a grana no Aspinall ou no Ngannou? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, ajuda muito a gente aqui com o algoritmo do YouTube. Mas não perca o podcast do 6º Round dessa semana, hoje mais cedo, né? Eu, André Azevedo e Lucas Carrano fizemos a revisão final do UFC 316, analisamos todas as lutas, fizemos previsões para o futuro. Você clica no link aqui do lado, sempre muito jocoso e divertido o programa. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.